Eu estou abrindo agora o nosso estudo nesta noite no Evangelho de Mateus, mais uma vez, no capítulo 14, este versículo 45 e 46. Mateus 14, Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Estas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, capítulo 13 de Mateus, 45, outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E o título do nosso estudo nesta noite é O Maior Tesouro do Mundo. Queridos, essa é uma mini parábola do Senhor Jesus Cristo. Uma parábola era uma pequena história, uma pequena narrativa. Não era uma fábula, era uma história, uma narrativa que possuía uma lição. E o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério aqui na terra, naquele período, ele usou de muitas parábolas para ensinar lições profundas a respeito dele mesmo, a respeito do céu, a respeito da vida eterna. E todas as parábolas do Senhor têm este elemento da salvação. Ele representa um aspecto do céu, um aspecto da vida eterna, um aspecto do próprio Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por homens e mulheres pecadores como nós. E Ele inicia aqui no versículo 45 dizendo: o reino dos céus, porque esta pequena parábola será a respeito do céu da vida eterna, em contraste com o reino deste mundo, o mundo marcado pelo pecado, o mundo condenado à destruição, o mundo condenado porque tem excluído a Deus, porque tem pisado em suas leis, porque tem se rebelado contra o seu Criador, de homens e mulheres que têm vivido distante de Deus, que têm se entregado a coisas horríveis e pecaminosas, e têm desprezado a palavra de Deus e o caminho de vida eterna. O reino dos céus, o reino de Cristo, é contrastado por Jesus a este mundo. E ele diz, aqui neste versículo, sobre um homem negociante. Veja o versículo 45, o outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca por boas pérolas. Interessante figura, não é? Aqui está um coletor de pérolas preciosas, um mercador, um homem que buscava pérolas preciosas para os seus clientes, por meio do qual ele haveria adquirido grande riqueza ao longo de anos, adquirindo pérolas e revendendo pérolas. E ele também tinha sua própria coleção de pérolas valiosas. A pérola é algo de pouca estima em nossos dias, mas que no período de Cristo e na antiguidade era uma joia de tremendo valor. Aquilo que para nós hoje é o diamante, na antiguidade era a pérola, um objeto de grande valor, de grande riqueza. E o que é uma pérola? A pérola possui um grande valor. Ela é encontrada no mar, na profundeza do mar, dentro de conchas. É necessário mergulhadores capazes, homens robustos, que possam passar longos períodos debaixo d'água, segurando o ar. Naquele período não havia os equipamentos que nós temos, de oxigênio, com as máscaras. Era necessário um grande trabalho. Outros profissionais pegavam aquelas conchas com a técnica precisa, haviam de abrir as conchas para extrair a pérola, sem arranhar, sem causar nenhum dano. Raramente se encontrava uma pérola preciosa, grande, de valor. A maioria eram mirradas, e daí possuir tamanho valor. Uma pérola na antiguidade, pelo preço, pelo trabalho despedido, pela raridade e pela beleza. Pérolas são belíssimas. Talvez você já tenha visto algumas. Elas possuem uma beleza sóbria, não é? Uma beleza clara, diferente de metais preciosos, como o ouro ou como a prata, que precisam ser polidos e que precisam ser derretidos. A pérola possui esta beleza natural, e ali está o dedo de Deus em sua criação. A pérola, naturalmente e imediatamente bela, uma beleza gentil, uma beleza intensa, uma beleza inteligente. E pérolas eram muito caras. Pérolas, por causa da sua raridade e da sua dificuldade de se encontrar e da sua beleza natural, possuem um valor muito alto. No passado, era utilizado por reis e por rainhas em suas coroas. Na alta sociedade, objetos de grande valor, que sempre possuíram um valor extremado. E aquelas pessoas que comercializavam pérolas na antiguidade eram pessoas que tinham uma vida tranquila, que se moviam na alta sociedade, que não precisavam ter preocupações financeiras, porque estavam lidando com um objeto de tamanho, de tremendo valor. Essa era uma pérola. E este homem possuía uma coleção dessas pérolas raras.
Ele era um mercador de pérola e possuía uma boa coleção pessoal que ele havia juntado ao longo de muitos anos de comércio, de pesquisa. Talvez ele tenha viajado por vários países distantes procurando as melhores pérolas a respeito do qual ele tinha ouvido falar. Talvez ele conhecesse línguas diferentes para entrar em contato com pessoas de outros países e descobrir o caminho das melhores pérolas. Talvez ele tivesse uma rede de conexão de pessoas trabalhando com ele e para ele, para encontrar a pérola de melhor qualidade, e tudo valeria a pena se ele ao menos pudesse conseguir uma coleção, uma seleção de pedras de alto valor, de pérolas com as quais ele poderia satisfazer os seus clientes. Esse homem era um homem experimentado. E nós também, queridos, aqui está o sentido desta parábola. Nós também, Cristo usou este mercador para representar cada um de nós. Porque nós, cada um de nós coletamos também pérolas da vida. Nós estamos atrás de pérolas também. E quais são essas nossas pérolas? Essas coisas que nós entesouramos, que nos gabamos a respeito delas, que tem grande preço para nós, que nós desejamos e gastamos o nosso suor, o nosso esforço e os melhores anos da nossa vida, de modo a alcançar, de modo a tê-las, de modo a possuí-las. Será que nós buscamos pela pérola do sucesso financeiro, de uma boa carreira, de uma profissão bem estabelecida, uma conta bancária contínua? Será que as nossas pérolas são satisfação por uma profissão elevada, um destaque social, uma camada social? Será que tem sido isso aquilo que nós temos gastado todo o nosso esforço, a nossa mente, o nosso suor, os nossos recursos e tantos anos de vida? Pérola do entretenimento para muitas pessoas que viajam e que juntam tanto para gastar com bons momentos de entretenimento, viajando e conhecendo outros lugares. Quais são as nossas pérolas? Nós temos buscado tantas coisas. A pérola do conforto financeiro, físico e material. Todos nós estamos em busca dessas pérolas da vida. E nessa parábola do Senhor Jesus Cristo, o mercador um dia, nós lemos, encontrou uma pérola de grande valor. Veja esse versículo 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha por causa dessa pérola. Um dia, talvez em uma de suas viagens em busca de uma pérola, ele se deparou com a pérola mais bela que um dia ele poderia ter imaginado e sonhado ter encontrado. Ele foi tomado de assombro, de maravilha, ao contemplar aquela pérola tão preciosa. Ela era completamente diferente de qualquer outra pérola que um dia ele havia colocado nas suas mãos. Aquela pérola possuía um tamanho, uma esfericidade, uma beleza muito maior, muito mais nobre do que qualquer uma das pérolas que ele um dia havia encontrado. Ela era perfeita, ela possuía uma textura magnífica. Ele, de cara, como um homem experiente, como um negociante de pérolas, sabia do valor daquela pérola. Ele soube imediatamente que todas as suas pérolas que ele havia colecionado por anos não eram nada e não valia nem metade ou um terço daquela pérola que ele havia se deparado naquele momento. Ele reconhecia a preciosidade daquela pérola. Ao ter contemplado isso, tudo aquilo que ele tinha reconhecido, ajuntado por tantos anos, era como nada diante dessa pérola. E aqui nós lemos que ele estava convencido de que ele deveria colocar suas mãos naquela pérola. Ele deveria adquirir aquela pérola e possuí-la acima de todas as outras pérolas, como o maior bem que um dia ele poderia ter alcançado. Ele desejava aquela pérola. Esse é o retrato que Jesus Cristo está traçando desse homem aqui. E por essa pérola de grande valor, por esse grandioso objeto de valor precioso e tremendo, o Senhor Jesus Cristo está descrevendo o céu e Ele mesmo são representados nessa pérola. O reino dos céus e Ele, Jesus Cristo, que é o Rei dos céus. Ele ilustra a genuinidade. Essa pérola ilustra quão genuíno é o Senhor Jesus Cristo e quão precioso Ele é e quão tremendo é o Salvador, o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa pérola nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque como uma pérola, Jesus Cristo Senhor é absolutamente genuíno. Não há ninguém como Jesus Cristo Senhor. Ele não é apenas um homem, Ele é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santa Trindade, que deixou o seu trono e a sua glória nos altos e entrou neste mundo de pecados para viver uma vida perfeita e justa, a vida que Deus requer de você e requer de mim, de modo a nos ter no céu, a vida que nós não temos vivido. Ele viveu uma vida, um dia Ele pode declarar: quem jamais pode me convencer de pecado? Sendo tentado em todas as coisas, jamais pecou. Em obediência completa ao Pai,
vivendo uma vida justa e reta, indo àquela cruz do Calvário, pagando no lugar de milhões de pessoas que um dia haveriam de se voltar a Deus por meio de Jesus para a vida eterna. Ele não é meramente um profeta, ou um filósofo, ou um reformador social. Ele é o próprio Deus, o Messias, o Salvador que haveria de vir a este mundo. Não há ninguém mais genuíno que Jesus Cristo, Senhor. E como uma pérola, Jesus Cristo é único. Ele não pode ser comparado. Ele foi tentado e sem pecado. Ele viveu aquela vida perfeita. Ele somente pode abrir a porta do céu e do reino de Deus para uma pessoa, para um homem e para uma mulher como você e eu. Não há nenhum outro meio. É por isso que Ele é único, que Ele é genuíno. É por isso que Ele é também como uma pérola. Tão precioso é Jesus. Ele é o Deus encarnado e todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, a razão pela qual você ainda existe e eu estou aqui neste mundo. Ele é o Criador. A palavra de Deus nos diz que por meio de Jesus tudo que existe e há foi criado. Ele é o Senhor da história. Ele controla todas as coisas. Ele conhece a alma e a vida de cada um de nós. Ele veio de maneira tão preciosa, voluntariamente, para representar homens e mulheres diante do Pai. Voluntariamente Ele foi àquela cruz para ali ser posto no lugar de pessoas que merecem a condenação e a morte eterna, como eu, como você, como precioso é Jesus Cristo, Senhor. E como uma pérola, Ele é duradouro, e a sua palavra é eterna e jamais muda. Um dia Jesus Cristo disse que pode o mundo inteiro passar, mas as suas palavras jamais passariam. E as promessas de Cristo são eternas. E quando Ele promete a uma pessoa que, se essa pessoa se voltar a Ele em arrependimento de pecados, rogando por vida e perdão, essa pessoa certamente o encontrará. Encontrará perdão. Uma vez Ele disse: aquele que vem a mim, a Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que promessas preciosas, promessas que milhões de pessoas ao longo dos séculos têm experimentado ser verdadeira e real, e o poder de Deus em sua vida por meio de Jesus. Suas promessas não são quebradas, porque Ele é Deus e Deus não pode mentir. Quão precioso é Jesus Cristo, Senhor. E ser um crente em Jesus Cristo é experimentar quão real, quão verdadeiro é Jesus, e quão forte e tremendo é o seu poder. E como uma pérola, Jesus Cristo transforma uma pérola, um colar de pérola. Talvez aqui seja uma moça vestida em roupa simples, mas um colar de pérola dado a ela, e ali dá uma majestade àquela mulher, àquela pessoa que talvez com um vestido simples ou pobre, e assim também é Jesus Cristo, Senhor. Quando Ele é buscado, quando nós nos voltamos a Jesus em arrependimento de pecados, buscando a vida e o tesouro da salvação que somente Ele pode dar, Ele transforma as nossas vidas. E aquele homem que não conseguia parar de mentir, um homem violento, uma pessoa suja, se torna uma pessoa de lábios limpos, uma pessoa amável e altruísta. Aquela moça egoísta, centrada em si mesma, de pensamentos sujos, se torna uma pessoa limpa. E aquela pessoa presa a vícios, distante de Deus, como que numa prisão de tantos pecados, é salva, é transformada, é dignificada, quando nós reconhecemos a nossa necessidade. E quando nós nos voltamos a Jesus Cristo, Senhor, e entregamos a nossa vida a Ele em arrependimento de pecados, Ele se torna tão precioso e tão maravilhoso em nossas vidas. Ele transforma a vida de homens e mulheres pecadores, manchados pelo pecado, vazios, necessitados. Quando Ele toma lugar no coração, Ele transforma corações de pedra em corações de carne, que agora podem sentir e amar a Deus. Ele dá propósito e sentido de vida eterna a todo aquele que se volta a Ele, como uma pérola preciosa é Jesus Cristo, Senhor deste mundo. Pense a respeito disso. Pense sobre aquele homem, Paulo, chamado de Saulo, homem que havia vivido de uma maneira violenta, homem extremamente religioso, mas que desprezava Cristo e a sua palavra e os crentes em Jesus, que havia contemplado a morte e o assassinato de tantas pessoas. Quando ele descobriu a Cristo, ou melhor, quando ele foi descoberto por Cristo, ele veio a Jesus em arrependimento, ele fora salvo. Um dia ele pôde escrever e dizer essas palavras tão profundas. Ouça essas palavras: Ele nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados. Somente Jesus pode fazer algo assim. Olhar para dentro da nossa alma e ver essa podridão terrível de tantos pecados, a amargura e a violência e a rebeldia de nossos corações, e ainda assim desejar nos salvar e prometer nos salvar, se somente nós nos voltarmos a Ele em arrependimento de pecados para a vida eterna. Esse é Jesus Cristo, Senhor. Quão precioso é Jesus, quão tremendo é Jesus Cristo.
Mas uma grande troca aconteceu. Veja o versículo 46 mais uma vez. E encontrando este mercador uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Tremendo essas palavras, não é? Tremendo. Aquele mercador olhou sobre aquela pérola com emoções divididas, talvez, com o coração partido. Ele desejava profundamente adquirir e possuir aquela pérola de tamanho valor. Mas ele teria que vender tudo. Ele teria que vender todas as suas outras pérolas, os seus bens, a sua conta bancária, a sua fazenda, tudo aquilo que ele tivesse, de modo a juntar todo o seu capital da vida inteira para comprar aquela a única pérola, aquele tesouro precioso. E o seu coração estava dividido assim. Será que ele estaria preparado para ver partir todo o investimento de uma vida, de anos, tudo aquilo para o qual ele tinha vivido, para adquirir aquele tesouro tão precioso? E neste mundo, você e eu também buscamos por pérolas, pérolas da vida, como mencionado, talvez por bens, coisas que nós gastamos tantos anos de estudo, ou de trabalho, ou de pesquisa. Nós somos grandes inquiridores dessas coisas, compradores dessas coisas, do conforto, de prazeres, talvez o desejo de ter uma casa, um apartamento, e cuidar, imobiliar, e anos gastos para se alcançar isso. Talvez uma carreira para a qual nós nos dedicamos e estudamos anos a fios, os melhores anos da nossa vida dedicados aos estudos, ao trabalho, ou à busca por bens, por um título, talvez a busca por um amigo, ou um amigo mais próximo, que possa ser um marido, uma esposa. Nós estamos na busca por essas pérolas da vida. A vida, há essas buscas, e você deve buscar muito dessas coisas, sim, família, uma proteção, uma segurança, deve ser coisas boas e prover para os filhos. Mas, queridos, um dia então, quando você está na busca de todas essas coisas, atrás de tantas coisas, você se depara em um momento da tua vida, talvez na juventude, ou na velhice, ou na vida adulta, com algo que você pela primeira vez percebe ser a coisa mais valiosa e mais profunda e mais fantástica que um dia você poderia ter compreendido e encontrado. Um dia você se deparou com algo tremendo em tua caminhada, com algo de profundo valor. Você descobriu, os teus olhos foram abertos para uma realidade nova que você nunca tinha compreendido antes, nem percebido, que há um Deus verdadeiro, e que Ele é real, e que Ele pode ser conhecido e buscado, que Deus não criou este mundo, deu corda e foi embora, mas que Ele está aqui, e que Ele pode ser buscado, que nós podemos ter um relacionamento com Ele, que Deus é real, e que Deus se comunica em Sua palavra, a Bíblia que ainda fala hoje. E você aprende essas coisas, talvez um dia, ao ler a Bíblia, ao alguém te informar, ou ouvir a pregação do Evangelho, os teus olhos são abertos pela primeira vez, e você se deparar com algo tão precioso, com algo tão maravilhoso, com esta verdade. Você descobre que Deus criou o mundo, que o mundo não veio do acaso ou da mera chance, mas que uma mente sábia projetou todas as coisas. Então você dá um passo à frente, entende, aprende que o resultado da miséria, do caos, da violência e da morte e tantas coisas horríveis neste mundo foi o pecado, foi a rebeldia de homens e mulheres como você e eu contra as leis de Deus. E você entende que o pecado não está lá apenas, mas ele está aqui, dentro do teu coração e do meu coração. E essas coisas te fazem compreender na palavra de Deus o significado da vida, uma resposta porque o mundo é assim. E você entende que o caminho de vida eterna foi estabelecido por Deus e é possível buscá-lo e encontrá-lo, que milhões de pessoas têm experimentado o poder de Deus para a salvação. Pela primeira vez, talvez, você se depara com estas verdades, que a Bíblia tem uma mensagem única de capa a capa, e essa mensagem é Jesus Cristo Senhor. Aquilo que Ele veio fazer neste mundo e a salvação que Ele pode dar a pessoas como você e eu. E você aprende então também que ser salvo, que ter a vida eterna não depende dos nossos méritos nem da nossa religião, que todos nós somos pecadores e que não há nenhuma pessoa livre de pecado, e que nós não podemos comprar nem adquirir a vida eterna por nós mesmos, que esse é um presente gratuito dado a uma pessoa que reconhece os seus pecados, que se volta a Jesus Cristo como Senhor, que clama a Ele por vida eterna e arrependimento. Você aprende essas coisas, você se depara com esse tesouro tão profundo, essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Então você para, e você entende, e você descobre que Deus é amor também, e que Ele perdoa pecados, mas que Deus é santo, e Ele não pode fechar os seus olhos para os nossos pecados e varrer debaixo do carpete e trocar por uma migalha de boas obras, mas que Ele deve punir o pecado, e que Ele puniu
Para aquelas pessoas que seriam salvas, Ele punia o pecado na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Que o inferno e a condenação que eu mereço, Jesus levou sobre si, e que agora eu posso ser livre e liberto, encontrar paz com Deus, encontrar a vida eterna. Que Ele enviou um Salvador a este mundo. Pense sobre Jesus. Jesus Cristo sendo Deus, quem jamais poderia imaginar que para a salvação de pessoas como nós, o próprio Deus devesse vir a este mundo. Isso mostra quão horrendo os nossos pecados aos olhos de Deus, quão triste e trágica é a nossa situação, que o próprio Deus devesse se fazer homem, que o Filho de Deus devesse se tornar um filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos e filhas de Deus. Ele viveu uma vida que Deus requer de você e meu, aqueles 10 mandamentos que nós temos quebrado a todo tempo, nós temos matado em nossos pensamentos, e mentido, e roubado em nossos corações, e adulterado em nossa imaginação, nós temos quebrado cada um deles, e tantas vezes, mas Ele, Jesus, se tornou um homem para representar homens e mulheres vivendo aquela vida perfeita que nós devemos viver. E ao ir à cruz do Calvário, ali Ele lidou com o problema do pecado, que deve ser punido, e a justiça de Deus. E Ele levou sobre a sua alma, sobre o seu corpo, as mazelas e a miséria e o inferno de toda aquela pessoa somente, que um dia se voltaria a Deus por meio dele, para encontrar paz e vida eterna. Um dia você se depara com essa mensagem, e os teus olhos são abertos para a tua necessidade, e você entende o perigo de viver uma vida sem Deus, da brevidade da vida, dos milhões de pessoas que estão passando para a morte o tempo todo, e da necessidade de reconciliação. E você entende que a nossa vida é tão frágil, e que um dia nós haveremos de prestar contas a Deus, ser lançado na presença dele, que nós não estamos prontos, mas que por meio de Jesus nós podemos encontrar paz com Deus, e que isso é real, e que a salvação é possível, e que é possível ter certeza de vida eterna. Você ouve sobre a conversão, sobre essa experiência que muitas pessoas têm dito encontrar, que as suas vidas têm sido transformadas, e que paz tem sido dada a elas, e certeza de salvação, e um novo coração, uma nova natureza, faculdades espirituais, a capacidade de orar, e respostas a orações, coisas tão tremendas, e milhões de pessoas têm encontrado este tesouro ao longo dos séculos. E que isso é muito, muito mais valioso do que qualquer experiência que um dia você tenha tido na tua vida, seja física, seja mental, ou qualquer bem que um dia você tenha colocado nas suas mãos. Que o tesouro da vida eterna e da paz com Deus é uma joia tão preciosa. Mas é claro que você precisa de uma profissão, e de um trabalho, de um lar, mas uma vez que você ouve sobre essas coisas, e você vê a tua necessidade de perdão e reconciliação, uma mulher e um homem marcado por tantos pecados, mas que há perdão em Jesus, que há paz com Ele. Uma vez que você compreende isso, você deseja ter isso, você quer ter isso, a tua alma anseia por isso. Se ao menos você compreende a tua situação, você se depara com algo tão tremendo, o convite de Jesus para a vida eterna, e você ouve esse chamado para se arrepender de teus pecados e buscá-lo. Aquele mercador, ele descobriu um tesouro grandiosíssimo, de tremendo valor, e você talvez tenha descoberto isso. Seus teus olhos já foram abertos por Deus para ver a tua necessidade, entender aquilo que Jesus Cristo fez, e ele teve que enfrentar uma grande decisão. Leia, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Ele precisou enfrentar aquela decisão, e você e eu também, ao nos depararmos com este tesouro, devemos enfrentar essa decisão neste momento, de trocar tudo, de virar as costas para os teus ídolos e para os teus pecados, e virar os teus olhos para Jesus Cristo Senhor, de deixar por lado esse orgulho carnal, essa complacência, e clamar a Cristo por vida eterna, e rogar por esse perdão e por esta salvação, de voltar-se a Jesus Cristo. Ouça essas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Ouça o que Ele diz: o que não carrega a sua cruz e vem após mim, não pode ser o meu discípulo. Carregar a sua cruz não quer dizer um martírio ou uma religião pesada. Carregar a sua cruz quer dizer isso. A cruz era um instrumento de morte. Carregar a sua cruz quer dizer morrer para este mundo e vir a Jesus. Mas isso não pode ser feito por nós. Isso acontece no momento em que nós buscamos a Cristo e viramos as nossas costas pela fé para essas coisas e clamamos a Ele de todo o coração por vida
Ouça o que ele diz também: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a acham. É uma porta estreita, sim, porque largo é o caminho que conduz à perdição. É um caminho atrativo, não é? É um caminho de luzes e prazeres e de entrega e de destruição. Mas o caminho que conduz à vida é um caminho que você deve vir a Cristo, como você está. Para o perdão, para a vida eterna, você deve vir em arrependimento, clamando por vida, clamando por perdão, entregando a sua vida completamente a Ele. Nós estamos, preparados para abandonar todos aqueles ídolos que existem no nosso coração, para ter esse tesouro precioso que é Jesus Cristo, Senhor, e colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Esse é o chamado para abandonar coisas, não teu carro, ou a tua conta bancária, ou as coisas que você gosta, mas os teus pecados e estilo de vida. E saiba que mesmo isso, somente Ele pode fazer em tua vida. Nós não temos poder em nós mesmos. O limite da parábola está aqui, porque aquele homem vendeu tudo e comprou a parábola. E aqui está o limite: nós não podemos comprar a vida eterna. Se o preço fosse estabelecido, nós não chegaremos nem perto. A lei de Deus é perfeita e Ele requer perfeição, e nós temos quebrado esta lei centenas de vezes. O preço foi pago por Jesus Cristo em sua vida, em sua morte. É uma salvação gratuita para você e para mim, mas que custou tanto a Jesus Cristo, Senhor. É por isso que Ele é precioso a toda pessoa que o busca e que encontra perdão e paz e vida eterna. Você deve lançar fora esse estilo de vida, esse orgulho que te impede de vir a Jesus Cristo, Senhor, e essa autodeterminação e clamar a Ele de coração por vida. E você olha sobre essas coisas como aquele mercador que tinha o seu estoque passado de pérolas, e talvez por um momento você vê tudo aquilo que você se apegava partir, e ele estava certo quando ele pensou sobre essas coisas. Por um momento talvez ele tenha tremido, mas só um momento, porque quando ele colocou as suas mãos sobre aquele tesouro, ele soube que a sua vida estava feita. E assim também é com uma pessoa que foi salva. Por um momento talvez você pense: como é que eu posso abandonar essas coisas que eu adoro e amo, os meus pecados e a minha autodeterminação, e viver por minha conta como eu quero, por Jesus? Mas quando você olha para Jesus e a possibilidade de perdão e de salvação e de reconciliação com Deus, e ao final da tua vida ser recebido na glória, tudo aquilo se empalidece, e você vem a Jesus Cristo, quem comprou a salvação e pode te dar essa salvação. Assim como um crente que um dia, depois de ter sido salvo e transformado, ele para e olha para trás e se pergunta: como eu pude ter me apegado a essas coisas por tanto tempo, e amado essas coisas torpes e vis e manchadas, e não ouvindo a Jesus Cristo há tanto tempo atrás? Essa experiência, será que eu estou pronto a ceder e a lançar essas coisas fora e correr para Jesus Cristo, como eu estou, para encontrar vida e perdão e salvação? Jesus Cristo comprou essa pérola de grande preço, o céu, porque Ele mesmo é a salvação e a vida eterna. O mercador ficou completamente satisfeito ao adquirir aquela pérola. E assim acontece conosco quando encontramos a Jesus Cristo. Nós ficamos completamente transformados. Uma nova vida nos é dada. Uma paz tão concreta e perfeita que ninguém pode roubar. A verdadeira alegria, um prazer real, respostas de oração, sentido e propósito na vida, e a certeza no coração de que ao final da minha vida Ele me receberá. Eu tenho a vida eterna, certeza de vida eterna. Isso acontece com toda pessoa que se volta a Jesus Cristo, Senhor, que se entrega a Ele, e assim, ao vir a Ele de uma maneira tão simples, reconhecendo seus pecados, clamando a Ele por vida eterna, confessando a Ele, rogando por salvação, você é ouvido, você é salvo, você é transformado e você experimenta a vida eterna, esse tesouro tão profundo. A tua adoração e amor por este mundo se acaba. O medo e a busca contínua por certeza, ou por prazer, ou por satisfação, por propósito, chega ao fim, porque você então encontrou paz com Deus e certeza de vida eterna. Agora não tenho palavras e sinônimos para apresentar essas coisas tão maravilhosas. Eu espero que os teus olhos possam perceber o valor de Cristo. Houve um homem um dia
altamente religioso, que vivia de cerimônias e liturgias, tentando agradar a Deus e encontrar paz com Deus, mas que nunca encontraram, até o dia que na palavra de Deus, ouvindo essas palavras, ele reconheceu a sua necessidade de Cristo, e veio a ele em oração, clamando pela vida eterna, confessando seus pecados, encontrou paz com Deus, e ele escreveu estas palavras de um hino tão belo. Ele diz: encontrei a pérola de grande preço, meu coração agora canta de alegria, e louvá-lo eu devo, pois Cristo é meu. Ele é o meu profeta, meu sacerdote e rei, meu profeta cheio de luz, meu grande sacerdote diante de Deus a interceder por mim, meu rei e de poder celestial. Cristo é a minha paz, ele morreu por mim ele derramou seu sangue como um sacrifício em meu lugar, ofereceu a si mesmo a Deus. Cristo Jesus é meu tudo em tudo, meu conforto, a minha paz, a minha vida e a vida eterna, e ele será a minha glória e a minha coroa no céu. Queridos, quem ou o que neste mundo pode explicar o sentido da nossa existência e o propósito da vida, além de Jesus Cristo em sua palavra? Jesus Cristo é a chave de todas as coisas. Você sabe porque este mundo ainda existe hoje, um mundo tão corrompido e destruído pelo pecado? Porque o sol que Deus criou não nos queima completamente ao contemplar criaturas como nós pecando diante do seu Criador? Ou porque a terra não abre a sua boca e nos consome e nos engole, por continuarmos a derramar tantos pecados sobre este mundo e manchar a criação de Deus? Por causa de Jesus. Porque Ele ainda está reunindo um povo seu, de homens e mulheres, filhos e filhas, para Ele, que haverão de popular o novo céu e a nova terra. Por causa de Jesus que este mundo ainda existe. Por causa de Jesus que você pode continuar em frente ainda por mais uns dias, respirando e talvez pecando contra Ele, mas um dia nós haveremos de prestar contas ao nosso Criador. Considere Jesus Cristo. Veja o valor de Jesus Cristo. Você está a poucas batidas cardíacas de se encontrar com o teu Criador e você ainda não buscou a Jesus Cristo, Senhor, para a salvação. Onde você estará ao final da tua vida? Olhe para Jesus, contemple a Jesus, venha a Jesus Cristo, Senhor. É por causa de Cristo, por ninguém mais. Venha a Jesus como você está. Se você não consegue vencer os teus pecados, e você nunca conseguirá, venha para que Ele te perdoe, te transforme e te recebe. Eu não posso comprar a salvação, como eu disse. Ali está o limite daquela parábola. Quando você vem a Ele, você recebe gratuitamente a paz, o perdão, o seu amor e a vida eterna. Você deve vir a Jesus. Você deve buscá-lo. Você deve encontrar este grande tesouro, a paz com Deus por meio de Jesus. Venha a Jesus. Vamos orar juntos.